No livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 38 e 39 diz o seguinte: E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar. Porém disse: não estou acostumado com isso. Numa outra tradução vai dizer que nunca havia experimentado aquilo. Então Davi disse a Saul: não posso andar. Olha o que Davi, ele vai dizer para Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O Saul, ele já não andava mais no temor de Deus. Saul, ele já havia perdido o temor ao Senhor. Portanto, a presença de Deus já não estava mais em Saul. Saul estava desviado dos caminhos do Senhor. Pois quando o mesmo tenta colocar a sua armadura no pequeno Davi, o homem, um garoto cheio da unção do Espírito Santo, cuja presença de Deus repousava sobre a sua vida. O mesmo estava diante daquele cenário cujo Golias afrontava o exército de Israel. E Saul e os seus irmãos, eles, a cada ameaça do gigante Golias, eles recuavam. Mas Davi, quando se deparou com este cenário, com este quadro, ele conta o seu testemunho aos seus irmãos e a Saul, e ele vai dizer: assim como o Senhor me entregou o leão e o urso quando cuidava das ovelhas do papai, eu vou contra este gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje ficará sabido que há Deus em Israel. Então Saul tenta colocar em Davi a sua armadura, achando que seria pela força do braço. Mas Davi, ele deixou bem claro que ele iria em nome do Senhor dos Exércitos. Até que Davi tenta, em obediência a Saul e respeito a ele, tenta colocar a armadura de Saul. Mas a palavra do Senhor vai dizer, no livro de 1 Samuel 17, verso 38 e 39, que Davi, ele não estava acostumado com aquilo. Que Davi, ele nunca tinha experimentado aquilo. Isto nos traz uma palavra e uma reflexão. A você, ao Senhor, você jovem que me acompanha, através desse pequenino devocional ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Jamais tente usar a armadura de Saul na sua vida. Jamais tente usar a armadura de Saul quando você foi chamado para ser um Davi. Você quer que eu repita isto para você? Não tente usar a armadura de Saul se você foi chamado para ser um Davi. Porque roupa de desviado não dá em crente. Você não pode andar com isto.
Você não pode andar com isso. Você não pode andar com as vestes, com a armadura de Saul na sua vida, quando você foi chamado para ser um Davi. Você não pode andar com este vício, você não pode andar com esta mágoa, você não pode andar com este ressentimento, você não pode andar com este alcoolismo, você não pode andar com esta ansiedade excessiva dentro do teu coração. Você não pode andar com este pecado cujo tem lhe escravizado talvez há muitos e muitos anos. Você já não pode mais andar com isso, porque você foi chamado para ser um Davi. Você foi chamado para ser um Davi. Portanto, a armadura e as vestes deste mundo não dá em você. Você não pode se acostumar a usar as armaduras ou as vestes de Saul na sua vida, porque você foi chamado para ser um Davi. Você não pode andar com isso. O que você deseja, como Davi, se desvencilhar tudo aquilo que é pertencente a Saul, tudo aquilo que é pertencente a este mundo aí fora, cujo lhe escraviza, lhe deixa uma pessoa escrava, triste, sofrida, amargurada. O Senhor, através desta palavra, manda lhe dizer: Davi, ele tirou aquilo. Está escrito no versículo de número 39 do livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o verso 39 vai dizer, repito: e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado aquilo, ou não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Você não pode andar mais com isso. Você não pode mais andar com más companhias, porque a palavra de Deus diz que nas más conversações se corrompem os bons costumes. Você já não pode mais andar com isso, pois nunca o experimentei. E a palavra de Deus vai dizer: e Davi tirou aquilo de sobre si. O que você precisa tirar de sobre si? Eu me lembro daquele cego chamado Bartimeu, que carregava também uma capa babilônica sobre as suas costas. E quando o Senhor Jesus o mandou chamar, a palavra do Senhor vai dizer que ele tirou de sobre si aquela capa que lhe escravizava. Aquela capa que lhe dava direito a ficar à beira do caminho mendigando, escravo daquilo. Mas quando Jesus mandou chamar, a primeira coisa que ele fez, ele tirou de sobre si a capa e foi ao encontro de Cristo. E o Senhor Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Quando ele disse: Senhor, eu quero ver, o Senhor restabeleceu a sua visão. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele Bartimeu, o ex-cego, ele sai da beira daquele caminho. E a palavra do Senhor vai dizer que ele entra estrada dentro com Cristo. Ele entra caminho adentro com o Senhor Jesus. Você foi chamado para ser um Davi. Portanto, a armadura de Saul não vai servir em você. Você não vai se acostumar. Você
talvez tenha experimentado, mas você percebeu que mal consegue andar, porque você foi chamado para ser um Davi. Aproveite hoje mesmo e tire da sua vida aquilo que não lhe pertence. Aproveite hoje mesmo, agora mesmo, e tire da sua vida, de uma vez por todas, aquilo que você não está acostumado, aquilo que você, infelizmente, talvez ao longo do tempo adquiriu sobre si, mas não está acostumado. Glória a Deus por isto. Aproveite esse momento e faça como Davi. Retire de ti aquilo que não lhe pertence, porque você foi chamado para ser um Davi. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe com alguém. Se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo, AP Anderson Camargo. Um forte abraço e que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.